Você quer conhecer os detalhes de um dos maiores conflitos armados do Oriente Médio no século XX? Então fica com a sala de guerra que eu vou te contar sobre a Guerra Irã-Iraque. Fica comigo até o final, mas se você for novo, já clica nesse botão aqui e se inscreve aí na sala de guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz, hein? E se você gostar desse vídeo, mostra seu agradecimento nos ajudando lá no Apoia-se. É só acessar o link na descrição e contribuir com a sala de guerra. Certamente você já ouviu falar da Mesopotâmia, um território no qual algumas das primeiras civilizações humanas floresceram. O termo Mesopotâmia quer dizer área entre dois rios, no caso os famosos rios Tigre e Eufrates, que hoje cortam o território do Iraque. O Iraque só passou a existir após a Primeira Guerra Mundial com a dissolução do Império Otomano, que era o antigo dono daquelas terras. E tinha a leste um vizinho historicamente poderoso, o Império Persa, ou Pérsia. O caso é que os rios Tigre e Eufrates se juntam numa cidade iraquiana chamada Al-Qurna, e após sua confluência se tornam um único rio conhecido como Shatt al-Arab pelos árabes e Arvand-Rud pelos persas. Uma área fértil e valioso corredor de água doce numa região árida, a extensão de 200 quilômetros do Shatt al-Arab até a sua foz no Golfo Pérsico sempre foi alvo de uma feroz disputa entre as duas nações, que protagonizaram diversas escaramuças fronteiriças por seu controle. A Revolução de Julho de 1968 no Iraque levou o partido Ba'ath ao poder no país, elevando à vice-presidência um jovem político de 31 anos de idade chamado Saddam Hussein. No seu vizinho oriental, já conhecido como o Irã, desde 1941 reinava o Shah Mohammad Reza Pahlavi, um líder modernizador e ocidentalista que usou suas ótimas relações com países ocidentais para ampliar e consolidar a posição do Irã como maior potência regional. Em 1972, o Shah havia conseguido do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, uma autorização para adquirir virtualmente quaisquer armamentos americanos desejasse, e seu gigantesco lucro com a venda de petróleo permitiu que ele comprasse muita coisa. Ele adquiriu Boeing 707 de reabastecimento aéreo e pelo menos um 747 de comando, helicópteros de ataque Bell Super Cobra, além de 460 tanques M60 Patton, que foram complementados por outros 900 Chieftain britânicos, outra nação que também vendeu ao Shah diversos meios navais. Contudo, a joia da coroa das compras do Shah do Irã foi um lote de 80 interceptadores Grumman F-14 Tomcat, que então eram os mais modernos aviões de caça da Marinha dos Estados Unidos. A venda dos F-14 era tida como um privilégio apenas para aliados de primeira categoria, e o Shah justificou à Casa Branca sua necessidade para conter os corriqueiros voos de reconhecimento que a Força Aérea Soviética fazia sobre o Irã, usando os mais rápidos interceptadores da época, os Mikoyan Gurevich MiG-25 Foxbat. A maciça compra de armamentos modernos pelo Shah do Irã fez seu país se tornar a quinta potência militar mundial em 1977 e também desatou uma grande corrida armamentista com seu vizinho Iraque. O regime iraquiano se aproximou bastante da União Soviética nos anos 70, fazendo correspondentemente a compra de vastas quantidades de armamentos para o país. Milhares de tanques soviéticos T-55, T-62 e T-72 passaram a equipar as divisões blindadas iraquianas e a Força Aérea do país dispunha de 5 esquadrões de caça equipados com o interceptador MiG-21, bem como 12 esquadrões de ataque ao solo equipados com MiG-23, Sukhoi Su-7 e Sukhoi Su-20, além de 2 esquadrões de bombardeio equipados com o Tupolev Tu-22. A partir desse inventário aí, vocês percebem que a Força Aérea iraquiana era mais voltada ao apoio terrestre, ao contrário da Força Aérea do Shah, que apostava pesadamente na supremacia aérea regional. As divisões étnicas e religiosas também marcavam a complicada relação entre Irã e Iraque. Embora fossem dois países muçulmanos, o Irã era controlado por clérigos de orientação xiita, enquanto o Iraque era sunita. Mesmo assim, o Iraque abrigava uma grande porção populacional xiita, além dos curdos no norte do país. Já o Irã abrigava uma minoria sunita numa província a leste do país chamada de Khuzestão. Essa província tinha uma geografia predominantemente plana, ao contrário do restante da zona fronteiriça entre os dois países, que era inteiramente montanhosa.
Essa característica fazia do Khuzestão um setor ideal para operações militares de invasão. Rica em petróleo, a província também atraía bastante os olhares iraquianos, que via nela uma extensão natural de sua demanda por completo controle da foz do Shah Tel Arab. As escaramuças fronteiriças naquele setor se intensificaram entre 1974 e 1975, com os dois lados clamando soberania sobre o rio. Após cerca de 1000 baixas nas duas fileiras, o Irã e o Iraque aceitaram uma mediação realizada pela Argélia, assinando o Acordo de Argel em 6 de março de 1975, no qual concordaram numa fronteira definitiva, com a linha de demarcação passando pelo exato centro do curso do rio. Aquele acordo parecia ter resolvido os problemas de disputa territorial entre os dois países, e a relação entre os dois chegou a melhorar nos anos seguintes, culminando em 1978, quando a inteligência iraniana descobriu os planos de um golpe de Estado pró-soviético no Iraque, repassando a informação a Saddam Hussein. Ao saber disso, Saddam ordenou a execução de dezenas dos seus oficiais e, como sinal de agradecimento ao Shah, expulsou do Iraque o clérigo xiita Ruhollah Khomeini, líder da oposição política a Reza Pahlavi. Todavia, a situação política interna no Irã piorava gradualmente e cada vez mais camadas tradicionalistas se juntavam contra o Shah e suas reformas orientadas à modernização social do país. Em janeiro de 1979, a inquietação política se transformou numa revolução, com grandes protestos fomentados pelos clérigos xiitas ocupando as ruas de Teherã. Mesmo pressionado por sua liderança militar, o Shah recusou-se a autorizar que as forças armadas abrissem fogo contra os manifestantes, e essa decisão o fez perder rapidamente o controle sobre as instituições do país. Em 16 de janeiro de 1979, o Shah deixou o Irã para sempre, e poucos dias depois o Ayatollah Khomeini foi recebido por uma multidão entusiástica em Teherã, inaugurando uma república teocrática na qual ele era o líder supremo. Em julho de 79, Saddam Hussein foi elevado à presidência do Iraque, e embora tenha inicialmente acolhido positivamente a derrubada de seu arqui-inimigo Reza Pahlavi, rapidamente viu a situação com o Irã piorar como nunca antes. Khomeini pregava abertamente a derrubada da ditadura sunita iraquiana e a instalação de um governo xiita no país, ao mesmo tempo em que incentivou o aumento das ações de patrulha na fronteira, provocando diversos incidentes. Para estabelecer seu Estado teocrático e purgar a sociedade iraniana daquilo que considerava perversidades, o Ayatollah Khomeini patrocinou milhares de prisões e execuções que atingiram todo o país, levando-o ao caos interno e culminando na tomada da embaixada americana em 4 de novembro. O expurgo atingiu duramente as Forças Armadas, com a execução de 85 generais sêniores e a demissão da maioria do restante, além da expulsão de outros 12.000 oficiais. As deserções chegaram a 60% da tropa e a maior parte dos soldados e aviadores experientes acabou fugindo do país. Do restante que ficou, grande parte foi preso ou executado. Khomeini satanizou ao mesmo tempo os Estados Unidos e a União Soviética, levando o Irã a se ver repentinamente isolado do mundo e sob pesadas sanções que atingiram duramente o comércio internacional do país. Saddam viu esse cenário caótico como uma oportunidade perfeita para atacar o Irã, tomar a província do Khuzestão e desbancar o Egito como a maior potência do mundo árabe, elevando seu prestígio político à esfera global. Os estudos de inteligência iraquianos para cruzar o Shah Tel Arab e invadir o território iraniano revelaram que o setor estava apenas levemente defendido por alguns batalhões mal equipados e algumas companhias de tanques em apoio. Contra aquela pequena força, o Iraque dispunha de 12 divisões mecanizadas, contando também com 2.000 tanques e 450 aeronaves. Ao contrário do Iraque, as forças armadas iranianas se viam em frangalhos. Peças de reposição estavam em completa escassez, forçando a canibalização de equipamentos e a compra no mercado negro. As altamente modernas forças armadas construídas pelo Shah se mostravam inviáveis para a nova república teocrática. Naquele cenário, uma nova organização ganhou proeminência: o Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica, ou simplesmente Guarda Revolucionária. Tendo por objetivo proteger o regime recém-estabelecido, ela passou a atuar como um segundo exército regular do país, sendo dotada de alto fervor religioso.
Porém, um elemento militar iraniano ainda causava grande preocupação em Saddam Hussein: a Força Aérea Iraniana. O Irã dispunha de uma incrível frota aérea de fabricação americana, que consistia de 188 McDonnell Douglas F-4 Phantom e 166 North American F-5 Freedom Fighter, além dos já mencionados 79 F-14 Tomcat. O Iraque decidiu abrir a ofensiva com um poderoso ataque aéreo coordenado contra a Força Aérea Iraniana. Na manhã de 22 de setembro de 1980, o Iraque realizou um ataque surpresa contra 10 bases aéreas iranianas com o objetivo de neutralizar suas aeronaves. Todavia, a maior parte dos caças iranianos estava protegida por hangares de concreto e poucas aeronaves acabaram sendo destruídas. As aeronaves iraquianas até conseguiram danificar a infraestrutura das bases, mas a Força Aérea permaneceu largamente intacta. No dia seguinte, o Iraque lançou sua ofensiva terrestre ao longo de um fronte de 644 quilômetros de extensão, usando 6 divisões no ataque. 2 dessas divisões foram lançadas ao norte e na porção central da fronteira, para impedir contra-ataques iranianos. As outras 4 divisões, sendo 2 de infantaria, uma mecanizada e uma blindada, foram lançadas através do Shatt el-Arab para conquistar a província do Khuzestão. Atingindo completa surpresa, os iraquianos prontamente cercaram as cidades de Abadan e Khorramshahr, avançando também sobre Suzangerd e Ahvaz. Naquele mesmo dia, o Irã montou uma contraofensiva aérea no Iraque, a Operação Kaman 99, na qual 188 F-4s e F-5s decolaram armados com bombas para atacar 9 bases aéreas de norte a sul do país, causando pesados danos à infraestrutura e diminuindo pela metade a eficiência aérea iraquiana. Enquanto o ataque ocorria, 60 Tomcats armados com mísseis Fênix decolaram para proteger o espaço aéreo iraniano de retaliações inimigas. Enquanto patrulhavam nas proximidades de Suzangerd, uma formação de 2 F-14 sob comando do capitão Ali Azimi detectou um MiG-21 reconhecedor escoltado por 2 MiG-23. Usando a superioridade tática do Tomcat, Azimi disparou um Fênix contra o MiG-21, que explodiu numa bola de fogo. Um segundo míssil foi disparado, atingindo e derrubando também um dos MiG-23. Naquele dia, a Força Aérea Iraniana derrubou no ar 6 aeronaves iraquianas e danificou pesadamente a infraestrutura inimiga, mas também pagou um preço alto, com 67 de suas aeronaves derrubadas pela antiaérea iraquiana. A intransponível dificuldade iraniana de repor perdas fez com que nunca mais sua força aérea realizasse uma operação de tamanha magnitude. Enquanto isso, no solo, as forças iraquianas tentavam concluir a tomada de Khorramshahr, mas foram contidas por unidades da Guarda Revolucionária que usou táticas desesperadas para parar o avanço inimigo. Os iranianos inundaram o terreno à frente da cidade, fazendo com que os tanques iraquianos tivessem que avançar por faixas estreitas, onde eles eram facilmente destruídos por armas antitanque. Foi somente em 14 de outubro que os iraquianos conseguiram expulsar os iranianos da cidade, após um duro combate urbano casa a casa, embora Khorramshahr só fosse considerada segura em 10 de novembro. Embora ainda operando sem coordenação, o exército e as milícias iranianas conseguiram realizar ações de retardamento das forças iraquianas, impedindo uma rápida conquista da província, enquanto também forneciam tempo precioso para a chegada de reforços. Naquele meio tempo, a Força Aérea Iraniana continuava a exercer sua superioridade sobre o Iraque, atacando sua infraestrutura de produção e escoamento de petróleo, bem como diversos outros alvos. No dia 30 de setembro, eles lançaram a Operação Scorched Sword, na qual 4 Phantoms decolaram da base aérea de Hamadan e voaram a baixa altitude para atacar e destruir o reator nuclear de Osirak, que estava quase sendo concluído nas proximidades de Bagdá. O reator foi seriamente danificado e completamente destruído 8 meses depois por um ataque da Força Aérea Israelense. No solo, a ofensiva iraquiana vinha sendo pesadamente prejudicada pelos ataques aéreos iranianos às suas linhas de suprimento. E após um ataque aeronaval iraniano destruir 80% da força naval iraquiana na região sul do país, Saddam anunciou em 7 de dezembro que suas forças entrariam em modo defensivo. Em 5 de janeiro de 1981, o Irã lançou 3 brigadas blindadas, totalizando 330 tanques contra Suzangerd, na esperança de retomar a cidade. Contudo, os tanques iranianos ultrapassaram as linhas iraquianas sem qualquer apoio de infantaria, e os veículos foram rapidamente isolados pelos tanques iraquianos.
O resultado foi o quase total massacre da força blindada iraniana, num dos maiores combates blindados da guerra. Os iraquianos perderam 45 tanques, mas destruíram ou capturaram 214 tanques inimigos, pondo temporariamente um fim no ímpeto ofensivo iraniano. Seguiu-se então quase um ano inteiro de impasse no fronte, no qual os dois lados cavaram trincheiras e montaram linhas de metralhadoras num cenário que muito lembrava a Primeira Guerra Mundial. A ação somente recomeçou com o Irã lançando a Operação Tariq al-Quds em 29 de novembro de 1981, com 3 brigadas do exército e 7 da Guarda Revolucionária atacando e retomando a cidade de Bostan, a noroeste de Suzangher. Naquela operação, os iranianos fizeram o primeiro uso do ataque de onda humana, no qual milhares de milicianos mal treinados e armados eram lançados contra a linha inimiga na esperança de sobrepujá-la pelos números. Esses ataques eram extremamente sangrentos, com dezenas de milhares de baixas em sua conta, mas quando executados em conjunto com infiltração e surpresa, causavam severas derrotas aos iraquianos. Um dos jovens oficiais da Guarda Revolucionária seriamente ferido naquela operação foi Qassem Soleimani, que durante a guerra ascendeu rapidamente pelas patentes devido ao seu determinado aguerrimento, chegando ao comando de uma divisão antes de completar 30 anos. A partir de março de 1982, o Irã lançou uma série de bem-sucedidas ofensivas que expulsaram os iraquianos de quase todo o território ocupado, culminando na recaptura de Khorramshahr em 23 de maio, na qual 19 mil soldados iraquianos foram capturados. Naquele ponto, as forças iraquianas estavam em completo desarranjo e um furioso Saddam ordenou a execução de dezenas de altos oficiais, incluindo 2 generais, pela gigantesca derrota. Em 20 de junho, Saddam ofereceu uma proposta de paz ao Irã, mas para o seu horror, Khomeini retrucou dizendo que o Irã somente pararia quando derrubasse o regime baatista e instaurasse um governo teocrático no Iraque. O cenário de possível triunfo iraniano acendeu a luz vermelha em diversas áreas do globo. O Kuwait e a Arábia Saudita viam o Irã como uma ameaça direta às suas monarquias e começaram a financiar Saddam Hussein com bilhões de dólares mensalmente. Os Estados Unidos reconheceram que não podiam se dar ao luxo de ver o Irã vitorioso e passaram a apoiar o Iraque com dinheiro, armas e suporte diplomático, além de fornecer a Saddam acesso às imagens de movimentações de tropas iranianas captadas pela rede de satélites espiões norte-americanos. A França forneceu ao Iraque centenas de caças Mirage F-1, helicópteros e mísseis Exocet, e a Alemanha Ocidental vendeu-lhes pesticidas e venenos que seriam utilizados na fabricação de armas químicas. Por fim, a União Soviética, furiosa com a destruição do Partido Comunista Iraniano pelo novo regime, recompletou os inventários iraquianos de tanques, helicópteros, caças e fuzis. Com esse novo arsenal, Saddam reforçou suas linhas e conteve naquele verão uma ofensiva iraniana conhecida como Operação Ramadã, fazendo o primeiro grande uso de gás venenoso no conflito. O cenário de impasse na fronteira entre Irã e Iraque estava montado, e pelo resto do ano o fronte permaneceu virtualmente parado. Mas longe do fim, o conflito escalaria para novos patamares nos anos seguintes, transformando-se na guerra total que colocaria fogo em todo o Golfo Pérsico. E aí, tá gostando da história? Então aguarda a conclusão, hein? Mas olha, se você gosta desse conteúdo, vai lá no Apoia-se e contribua com a Sala de Guerra, porque a sua contribuição é muito importante para nós. Vai aqui meu muito obrigado a todo mundo que já está ajudando, em especial esses caras aqui que são de primeira. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, eu vou deixar o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho, para não perder notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.